Olá, meus amigos, um dia de muita paz, que a gente só consegue com a paz do Cristo. Hoje, exatamente 27 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Lázaro Redivivo. Muito bem, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, intitulado Carta Aberta. Eu vou envolver a nossa querida amiga Mirze para vir fazer a nossa prece de gratidão. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para mais um aprendizado, para mais um banquete espiritual que o Senhor nos dá. Agradecemos esse momento especial. Abra nossa mente, nossos corações para receber todo esse ensinamento. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Então, a semana passada tivemos a honra, né, Aramita, de estudarmos sobre capítulo 2, a escrava do Senhor. Mãe Maria, quer comentar, Amita? Fazer a recapitulação? Sim, ele conta todo o martírio dela, desde o momento que ela soube a notícia que Jesus tinha sido detido. Depois João volta e diz que ele foi preso. E aí vai contando as orações dela, sempre confiando no Senhor. E ela confiando e orando até o último momento na crucificação. E quando ela tenta intervir uma hora, Jesus olha para ela e ela diz que o olhar dele dizia para ela parar, confiar, que aquilo era o que tinha que acontecer. E no final ela compreende, né, que a vontade de Deus não é só para fazer os desejos dela, né? Que eram os desejos humanos. O Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. Aí ela ajoelha e repete, quando ela repetiu a anunciação, né? Que, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, entregou a Deus, que Ele sabe mais que nós. Tem braços melhor do que os Deus, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho a Carta Aberta, de Humberto de Campos, que Jesus nos conduza. Meu amigo, soube que vocês esperaram em Sebastianópolis, cidade de São Paulo, um escritor já morto, com grande estardalhaço jornalístico. A maneira do viajante que volta de longe, estranho na própria terra e irreconhecível aos seus, deveria ele descer de algum ônibus invisível e aparecer como fantasma autêntico, relacionando novidades e anedotas do país das sombras. Jeito Humberto de Campos de escrever, né? Ele está falando dele mesmo, né? Segundo a tradição venerável do Evangelho, Jesus apareceu numa sala de portas cerradas em Jerusalém, depois da ressurreição, mas somente aos discípulos amados, à luz da confiança na intimidade do coração, contando-se ainda que um deles, transformando-se de chofre rapidamente em investigador renitente, avançou para o mestre, apalpando-lhe as chagas ainda vivas, como se o Cristo só pudesse ser identificado pelas feridas da cruz. Quem fez isso? Tomé. A vezes, mas tia, Jesus apareceu com as feridas? Sim, o corpo perispiritual pode, mas por que ele apareceu com as feridas? Para ser identificado. Para ser identificado. O escritor que vocês aguardavam, porém, era chamado a testemunho maior. Exigiam que ele retomasse os ossos carcomidos no apartamento de subsolo, onde seu corpo descansa. O que é esse corpo carcomido no apartamento, no subsolo? A sepultura. Ele escreve divinamente bem.
Exigiam que ele retomasse os ossos carcomidos no apartamento do subsolo, onde o seu corpo descansa, e viesse para a via pública discutir com os sacerdotes. Então, o povo estava aguardando que ele ressuscitasse, né? Que levantasse da cova e viesse, né? Os ossos carcomidos. Confundir os médicos, esclarecer tabeliães, porque já estava com o documento comprovando o atestado de óbito, né? Então, esclarecer tabeliães e serventuários da justiça e mostrar não somente as úlceras exclusivamente a um amigo, mas todas as suas vísceras à curiosidade popular. Francamente, a expectação de vocês estarrecia a qualquer. Embora compreenda com que naturalidade os vivos provocam os mortos, dentro do véu da carne, velho manto das ilusões. Olha aí a carne, velho manto das ilusões. Vocês, acho que ele vai falar com a gente agora, tá? Aí no mundo, enviam tantos amigos para o céu e tantos inimigos para o inferno, tentando subverter a justiça divina, que não era demais requisitar a presença de um comentarista morto, recorrendo à justiça humana. E, observando os apuros do escritor desencarnado, recordei o artigo 20º das famosas instruções de Torquemada. Então, antes da gente entrar nessa parte da biografia, que será feito pela nossa amiga Mita e a nossa querida Carla, é bom a gente registrar que foram 2 ou 3 anos depois que Humberto de Campos começou a psicografar. Então, como era um espírito ali contemporâneo daquele grupo, então todas as psicografias dele, a forma dele escrever, como ele é um crítico, né? Essa forma de escrever típica Humberto de Campos, quem lia Humberto de Campos conseguiu identificar. Mas é como ele está, que ele está brincando mesmo, está dizendo assim, vocês queriam o quê? Que levantasse meus ossos da cova e viesse aqui para psicografar, para falar? Não dá para entender da realidade de um espírito, né, Mita? E Sebastianópolis tem uma cidade em São Paulo, no estado de São Paulo, que se chama Sebastianópolis. E Sebastianópolis também pode ser uma referência à cidade do Rio de Janeiro, de São Sebastião. É verdade. Muito bem lembrado. E aí a gente começa a perceber esse movimento dele, porque ele era um excelente escritor, crítico mesmo. Então ele sabia fazer uma crítica, mas assim, tirando assim uma certa sátira, sabe? Ficava uma ironia. E você vê que ele faz esse movimento aqui, a fala dele é irônica, né? Vocês estão querendo o quê? Que meus ossos lá carcomidos se levante 2, 3 anos depois, né? Vamos ver um pouquinho da história de Torquemada? Inquisição, né, Aramita? Vamos lá. Ele refere a Torquemada por conta da Inquisição. Então, Tomás de Torquemada nasceu em 14 de outubro de 1420 e desencarnou em 16 de setembro de 1498 aos 77 anos. Foi um implacável inquisidor espanhol do século XV. Ele ocupou o cargo de Inquisidor-Geral da Espanha por 15 anos, até sua morte em 1498. Ele cumprindo a sua missão com zelo formidável e determinação implacável. Sob sua autoridade, cerca de 100.000 casos de não-judeus foram investigados pela Inquisição espanhola e 2.000 sentenças de morte foram aprovadas. Em 18 anos, Tomás de Torquemada condenou pessoalmente 9.000 judeus a serem queimados vivos e 7.000 a serem exumados para que suas cinzas pudessem ser queimadas. Ele só saía acompanhado de 200 guardas armados e 500 cavaleiros para gigantescos ensaios gerais do juízo final, a fogo do qual ele é o Deus dos Altos da Fés de Queimadeiro de Sevilha. Então ele foi implacável.
Tem uma nota nas novas edições, e depois de tudo isso que ela fala, ainda fala que em 1484 ele escreveu uma instrução para o processo de inquisição, mais tarde usada em todos os tribunais da fé. Essa instrução tinha 20 e poucos itens, e nessas instruções ele autorizava a tortura. Nessas instruções ele dizia como devia ser interrogado, e ele autorizou, que é isso aqui que ele vai falar, até tirar os cadáveres, para ver, confessar, ou se o cadáver foi condenado depois de morto, para queimar. Era isso. E lê aí do Lorente que ele vai falar. E ele fala do Lorente. Lorente nasceu em 30 de março de 1756, desencarnou em 5 de fevereiro de 1823, aos 66 anos, de nacionalidade espanhola. Era um historiador, clérigo e político. Foi ele que escreveu a história da Inquisição, publicada durante seu exílio na França. Juan Antônio Lorente. E observando os apuros do escritor desencarnado, recordei o artigo 20º das famosas instruções de Torquemada, que as nossas meninas já falaram. Segundo Lorente, que, por espírito de caridade na salvação dos hereges, porque os inquisidores eles tinham essa crença de que eles estariam salvando os hereges, porque eles se sentiam os próprios representantes de Deus na terra. Por espírito de caridade na salvação dos hereges, recomendava aos inquisidores a exumação dos cadáveres dos escrevinhadores impenitentes, e a nossa Mita vai explicar o que é o escrevinhadores. Um escrevinhador é um escritor de má qualidade. E impenitente é que não tem piedade. Para o quê? Para responder aos processos de lesa-fé. Como é que você exuma um cadáver para responder? Responder como? Embora os réus só pudessem comparecer em atitude pouco higiênica. Imagina a imundície, o mau cheiro. Em virtude dos vermes que se lhe apossavam dos ossos. Gente, ele dá uma cutucada aqui em todo mundo, que acha que ele teria que sair do cemitério para poder escrever. Que é isso que ele está dizendo? Vocês queriam que eu saísse do cemitério para escrever? Será que eu não estou vivo em algum lugar? Felizmente, porém, para a tranquilidade de todos nós, que já atravessamos as águas turvas do Aqueronte, lembra do rio? Ele está se reportando aqui a quê? A mitologia. Lembra que eu tinha que atravessar o riozinho lá na barca, colocar as moedinhas, lembra? As águas turvas do Aqueronte. E para a honra da civilização, Tomás de Torquemada também já restituiu os despojos ao campo de cinzas há 447 anos. Calma que não existe mais o Torquemada, mas vocês querem ressuscitá-lo? Vocês querem voltar a fazer com que ele fazia? Você imagina, gente, exuma lá o corpo do povo, vamos interrogar. Aí põe aqueles cadáveres aqui carcomido, vermes, fétido, e começava a fazer pergunta. Gente, está doido de pedra. Não é à toa que foi chamada a Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas, um processo de loucura total, gente. Condena o morto e queima. Condena o morto e queima. Imagina como é que o morto se defende. Coitado, ele não tem mais como atuar no corpo, mas sabe Deus, a presença dos espíritos ali, né? Olha que situação desagradável, gente. O que é um processo de fascinação mesmo, né? Não obstante esta certeza confortadora, qual é a certeza confortadora? Que o Torquemada já virou cinza. Impressionava-me o volume de opiniões desconcertantes e das acusações lançadas a esmo. Porque nesse livro aqui, ele já não assina como Humberto de Campos, ele assina como Irmão X. Já teve o processo. Já teve o processo. Processo qual?
porque a família de Humberto de Campos começou a exigir direitos autorais, uma vez que as obras seriam escritas por Humberto de Campos, então a família teria direito financeiro sobre isso. E aí o juiz disse, olha, até o presente momento não foi comprovado que morto escreve, então, sem direitos autorais. Reclamavam vocês a presença do morto, com todos os pormenores anatômicos e características psicológicas, e, para tanto, pediam o apoio da organização judiciária, apesar da dificuldade para encontrar um meirinho habilitado a entregar mandados no outro mundo. Meirinho é funcionário da justiça. Meirinho, funcionário da justiça. É uma denominação antiga que hoje corresponde ao oficial de justiça, que vai entregar os mandatos. Então ele diz, apesar da dificuldade para encontrar um oficial de justiça, né? O meirinho, habilitado a entregar mandados no outro mundo. Então imagina, arruma um oficial de justiça. Aonde é que é essa carta, moço? Do outro lado do mundo. Como é que chega lá? Não sei, mas vai lá, encontra Humberto de Campos e dá para ele. Isso não tem, né? Muitos afirmavam que a providência estabeleceria a vitória definitiva da verdade. Como se a ressurreição do Cristo não tivesse felicitado o espírito humano há quase 20 séculos. Porque às vezes as pessoas, eu acho assim tão interessante, será que existe vida após a morte? Aí eu digo assim, você é cristã? Sou. E o que Jesus fez depois da crucificação? Ele ressuscitou. Quem ressuscitou? Quem ressuscitou? O que aconteceu? Um pouquinho antes. Não mataram ele. E o que apareceu? Ele ressuscitou. O que ressuscitou? Mataram o corpo? Mataram, mas ele, espírito, continua vivo. Gente, vocês sabiam que quando o Tiago Maior, foi apedrejado até a morte, porque tadinho, ele vinha da Galileia e ele não sabia a confusão que estava em Jerusalém. Então ele continuou divulgando o evangelho, falando de Jesus com o mesmo afinco. E quando ele chegou lá, que ele viu, ele já tinha falado, acabou sendo preso no ano 40 e um pouquinho, se não me falha a memória. E ali ele foi apedrejado. E Pedro foi até o Sinédrio solicitar o corpo dele para enterrar, para fazer o sepultamento. E Pedro foi preso. À noite, Pedro deitado, dormindo lá dentro, preocupado, né? Isso está no Evangelho. Está no Evangelho. Isso está, eu estou falando que está no Evangelho. De repente a porta se abre, e não foi pelos soldados, 2 espíritos, 2 anjos. E eu acho engraçado que ele diz, e Pedro olha meio assustado, ele diz, te veste, calça a tua sandália e vamos. E Pedro ali mesmo, oi? Te veste rápido e vamos. Põe o tênis para correr. Põe o tênis, depois a tua sandália. Acho interessante isso, né? Aí ele se vestiu, colocou a sandália e saiu seguindo. E os soldados, todo mundo dormindo. Quando ele estava já em via pública, os espíritos desapareceram. Agora é contigo. Vai, corre que agora é contigo. A nossa parte nós já fizemos. E aí ele acabou indo para Jope, porque se ele permanecesse em Jerusalém, ele seria preso. Então, o que é isso, gente? A gente está lendo o quê? A gente está lendo os fenômenos da vida do mundo espiritual. Então, se você é um cristão, se você estuda o Evangelho, é impossível você negar o Espiritismo. Porque o Espiritismo não é uma religião que vem concorrer com a outra. O Espiritismo são leis que regem o universo. Daí a terceira revelação. Revelar, mostrar. Então no Espiritismo a gente estuda o que já existe dentro do Evangelho. Então eu trouxe um movimento mediúnico, mas nós temos vários movimentos mediúnicos dentro do Novo Testamento. E aqui o nosso querido Humberto de Campos está dizendo. Muitos afirmavam que a providência estabeleceria a vitória definitiva da verdade, como se a ressurreição do Cristo não tivesse felicitado, alegrado o espírito humano há quase 20 séculos. Outros queriam ver para crer, convencido de que a fé representa a construção fenomênica, sem bases no raciocínio e no coração, no sentimento. Outros queriam ver para crer,
poxa, será que Jesus não foi o suficiente? Mas eu quero ver. Você quer ver para quê? Convencido de que a fé representa uma construção de fenômenos. O que Kardec diz? Se uma pessoa chegasse com ele, Kardec, eu quero que você me prove que existe espíritos, eu quero ver uma reunião mediúnica. O que ele diz lá no Livro dos Médiuns? Essa é a maneira de você apresentar o espiritismo a alguém? De você convencer o espiritismo a alguém? Qual é a forma de você mostrar e apresentar o espiritismo para alguém? Estudo. Não é pelo fenômeno. Muitos viram e não creram. Muitos viram. Olha Tomé. Tomé diz, eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. E ainda hoje nós vimos na Revista Espírita o São Luís dizer que não era para ele entrar nessa seara de fenômenos. Por causa do garotinho, explica, né? Era um garotinho. Um garotinho que apresentava fenômenos mediúnicos. E o espírito dizia que era o tambor-mó do Papa. E ele fazia sinais com coisa de cavalaria, de exército, né? Marcha, essas coisas. O menino tinha 13 anos. 13 anos e era uma rapidez. Ele disse que fazia tantos os sinais quanto as expressões físicas, né? As pantomimas. E o São Luís disse que não era para provocar isso e que isso não era, não estava de acordo, que isso não era o espiritismo. E que se ele continuasse com isso, os espíritos nobres iam se afastar. Exatamente. Outros queriam ver para crer, convencidos de que a fé representa a construção fenomênica, sem bases no raciocínio e no coração. A fé, ela não tem base no fenômeno, mas sim no raciocínio e no sentimento. Não faltaram os que lambiam os beiços, olha como ele escreve, esperando a surpresa final, transformando o respeitável estudo das questões do destino e do ser em ruidosa luta de boxe, com o menosprezo de todos os patrimônios espirituais que a civilização ajuntou, devagarinho, vertendo sangue e lágrimas nos conflitos evolutivos. Porque a gente fala do espiritismo hoje, mas a gente tem que voltar na história lá do Antigo Egito, da China milenar, dos hindus. Vamos contar que toda a história, o espiritismo ele não surgiu assim, cheguei, ele foi sendo o quê? Construído. Como ele diz, devagarinho, vertendo sangue e lágrimas nos conflitos evolutivos. Dissuadam-se, porém, se é que ainda conservam injustificável expectativa quanto aos demais. Os mortos têm voltado em todos os tempos para acalentar a esperança dos vivos de boa vontade. Poxa vida, leia o Antigo Testamento. Veja quando Jesus pergunta, o que os homens dizem do Filho do Homem? Do encarnado, né? O Filho do Homem é do encarnado. Uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias ou um dos profetas. Você sabe quantos séculos Elias nasceu antes de Jesus? Jeremias? Ou qualquer um dos profetas? Você sabe que o Antigo Testamento para o Novo ele tem uma distância de mais de 1000 anos? Como que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou um dos profetas? Então você lê e não reflete, raciocina no que você está lendo? Por que achavam que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou um do profeta? Por que quando perguntaram de Elias, Jesus disse assim, e Elias já veio e vocês não reconheceram? Quem era Elias? João Batista. Os mortos têm voltado em todos os tempos para acalentar a esperança dos vivos de boa vontade. Mas os homens de má vontade estão cegos e é impossível curar a cegueira. Cegueira é o quê? Voluntária. Não tem como curar. Não obstante nossa dedicação afetuosa aos companheiros de luta, ainda mesmo que os desencarnados surgissem de inopino, ou seja, rapidamente, aos olhos das criaturas humanas, em vista do entendimento rudimentar em que se encontram, recorreriam sem demora às teorias de negação, criando recursos para os novos ensaios de dúvida palavrosa e brilhante. Olha o Cristo!
né? Olha o Cristo. Aí eu gosto da parábola que Jesus conta do Lázaro, lembra? E com o rico, que o rico, quando chega no mundo espiritual, que vai sofrer as consequências, diz: Senhor, manda alguém lá avisar, deixa eu voltar a dizer o que é. Diz: olha, eles tiveram Abraão, todos os profetas não acreditaram, e hoje dizem: olha, tem o Espiritismo, tem o Novo Testamento, tem o Antigo Testamento, a gente não sabe porque não quer, a gente não aprende porque não quer, porque é mais cômodo a gente acreditar que não vai ter que prestar conta. Toda vez que eu carrego muita culpa, eu nego a existência de Deus. Quem nega a existência de Deus é que carrega muita culpa. Então ele quer aliviar a consciência dele ou dela, dizendo: Deus não existe, para se auto-sabotar, se auto-enganar. Tudo acaba com a morte. Tudo acaba com a morte. Isso vai aliviar a consciência dele, que queima. Aí nega, para se, entre aspas, consolar. Ainda mesmo que os desencarnados surgissem tão rapidamente aos olhos das criaturas humanas, em vista do entendimento rudimentar em que se encontram, recorreriam sem demora às teorias de negação. Jesus ressuscitou, voltou. Você tem noção quantas vezes Jesus apareceu depois da desencarnação dele? Você tem noção? Quantas vezes ele apareceu? Primeiro para Madalena, depois para todos os discípulos, e depois ele foi aparecendo até os 500 da Galileia, que ali foi a última aparição dele. Entende, gente? Todo mundo negou. Muitos negaram. Os fenômenos não saciam a sede espiritual. Olha, os fenômenos não saciam a sede espiritual. E a sensação não substitui o trabalho necessário ao desenvolvimento. Não basta você ter a sensação de ter visto um espírito. É necessário, como ele diz aqui, o que? O trabalho. Convençam-se de que nenhum de nós confundirá as leis eternas. Nem a exigência de vocês e nem a nossa afetividade poderão perturbar a ordem estabelecida. Quantos não pediram? Humberto, se é você mesmo, se manifeste aqui, mostre-se. Ele está dando, é porque a gente aqui está lendo essa carta, mas a gente não tem ideia o que estava se passando aqui nesse período. Porque quem estava falando dele, falando mal de Chico, aquela confusão. Gente, isso deve ter sido uma bomba naquela época. Porque Humberto era muito conhecido. Então devia estar uma fuxicada só. Aí depois o pessoal que foi ler isso aqui deve ter balançado, né? Porque essa carta aqui tem nome, né? Você vê que ele direciona. Convença-se de que nenhum de nós confundirá as leis eternas, nem a exigência de vocês e nem a nossa afetividade poderão perturbar a ordem estabelecida. A nossa afetividade, de repente, ele tinha vontade muito grande de chegar e falar com filhos, esposa, mãe, pai, seja lá quem for, irmãos. Não, isso não está na programação, não vou perturbar. Poderão perturbar a ordem estabelecida. Todas as realizações legítimas pedem preparo e serviço. E você já pensou nas graves consequências do fato que pleiteavam apaixonadamente? Qual era o fato que o povo pleiteava? Que evocava, que pedia? Que seria dos vivos atolado até o pescoço nos interesses mesquinhos do imediatismo terrestre? Não é a tia que está falando, não, eu só estou lendo. Quem está dando a chicotada é Humberto de Campos, tá? Olha aqui que ele fala, vou repetir, tá, gente? Somos nós. Que seria dos vivos, quem são? Nós, tá? Só bom. Atolados até o pescoço nos interesses mesquinhos do imediatismo terrestre. Se os mortos andassem agora materializados publicamente, exigindo-lhes a renovação instantânea que só o trabalho, o tempo e a experiência podem fornecer? Imagina um monte de desencarnada aqui. Maria da Conceição, que vergonha. Muda, mulher. Olha a confusão que isso ia ser. Desiluda-se, meu caro.
Imensurável é a compaixão do Senhor, que jamais nos fulminará a pequenez de vermes com a revelação inopinada e integral de sua grandeza. Que resposta! Além disso, vocês todos virão para cá. Aí deu um frio na barriga. Ninguém faltará na passagem silenciosa que alguns companheiros alegres costumam apelidar pitorescamente de Defuntolândia. Ai, gostei disso. Para onde você foi? Para Defuntolândia. Defuntolândia. Olha como o pessoal falava do mundo espiritual. Sem exceção de um só, todo mundo vai para a Defuntolândia. Sem exceção de um só, lançar-se-ão as águas pesadas do velho rio da morte. Não importa a identificação dos necrotérios onde vocês deixarão as vísceras cansadas. Conforta-nos, sobretudo, a certeza de que nos reuniremos uns aos outros, a fim de crescermos em sabedoria e compreensão. Entretanto, recordando as antigas ilusões que também me dominaram, quando perambulei no vale de sombras da carne, e notando a desvairada paixão com que se reclamava a presença do morto, ouso terminar esta carta com uma interrogação. Teriam vocês, de fato, bastante desassombro, ou seja, coragem e serenidade, para ver tranquilamente o fantasma e ouvir as revelações da morte? E aí, teria? Teriam vocês? Imagina, né? Alguém se materializasse na sua frente. Olá! Chamaste-me? Não. O que queres saber, né? Gente, que carta gostosa de ler, né? Quanta sinceridade, autenticidade. No nosso próximo estudo, vamos ouvir esse grande escritor, porque ele vai falar direto aos médiuns. Foi bom, gente? É gostosa essa leitura, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Gente, isso deve ter sido uma bomba naquela época, porque Humberto era muito conhecido. A gente está lendo o quê? A gente está lendo os fenômenos da vida do mundo espiritual. Então, se você é um cristão, se você estuda o Evangelho, é impossível você negar o Espiritismo. Porque o Espiritismo não é uma religião que vem concorrer com a outra. O Espiritismo são leis que regem o universo. Daí a terceira revelação. Revelar, mostrar. Então, no Espiritismo, a gente estuda o que já existe dentro do Evangelho. Então, eu trouxe um movimento mediúnico, mas nós temos vários movimentos mediúnicos dentro do Novo Testamento. Qual é a forma de você mostrar e apresentar o Espiritismo para alguém? Estudo. Os mortos têm voltado em todos os tempos para acalentar a esperança dos vivos de boa vontade. Poxa vida, leia o Antigo Testamento. Veja quando Jesus pergunta, o que os homens dizem do Filho do Homem? Do encarnado, né? O Filho do Homem é do encarnado. Uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, ou um dos profetas. Você sabe quantos séculos Elias nasceu antes de Jesus? Jeremias? Ou qualquer um dos profetas? Você sabe que o Antigo Testamento para o Novo ele tem uma distância de mais de 1000 anos? Como que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou um dos profetas? Então você lê e não reflete, raciocina no que você está lendo? Por que achavam que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou um dos profetas? Tem o Espiritismo, tem o Novo Testamento, tem o Antigo Testamento. A gente não sabe porque não quer. A gente não aprende porque não quer. Porque é mais cômodo a gente acreditar que não vai ter que prestar conta. Toda vez que eu carrego muita culpa, eu nego a existência de Deus.
quem nega a existência de Deus é que carrega muita culpa. Então ele quer aliviar a consciência dele ou dela dizendo Deus não existe. Para se auto-sabotar, se auto-enganar. Não é a tia que está falando não, eu só estou lendo. Quem está dando a chicotada é Humberto de Campos, tá? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes por mais um momento de estudo e de reflexão. Que todas essas lições, Senhor, possam mexer e movimentar o nosso mundo íntimo, removendo essa terra árida, para que uma vez essa terra removida, a semente do Evangelho possa germinar em nossas vidas. Graça te damos.